Meus amigos e meus irmãos, muito boa noite. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez, unidos, nesse ambiente de paz. E nós possamos aproveitar integralmente essa oportunidade bendita que a espiritualidade nos oferece, porque sempre é de grande valia ao nosso coração estarmos aqui congregados, né, em nome do Cristo, para que a gente possa realmente fortalecer o nosso coração, a nossa vida, entendimento, sabedoria, conhecimento, sempre nos traz um fortalecimento íntimo, abre as portas, né, para que a gente possa realmente aprender a lidar com a própria vida, com o nosso próprio coração. E todas as semanas nós temos essa grandiosa oportunidade de estarmos aqui, porque a espiritualidade, ela abre essa cortina dimensional e nós conseguimos, de alguma maneira, receber alguns apontamentos para que a gente consiga, de verdade, olhar para dentro de nós. No nosso dia a dia, no cotidiano, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso, né? Porque a vida ela é muito corrida, é muito agitada. Nós estamos sempre preocupados com alguma coisa, sempre o nosso pensamento está voltado para a nossa vida diária, né? Então essas oportunidades que nós temos, ela é muito importante. Então vamos aproveitar, né, mais uma vez. E hoje justamente eu estou sentindo no meu coração, né, porque a espiritualidade sempre nos toca em determinado ponto para que a gente realmente consiga puxar esse fio da meada e fazer uma reflexão dentro do tema que eles propõem. E eles estão propondo para a gente hoje falar um pouco sobre a dor, o sofrimento. Eu tenho conversado com muitas pessoas e parece que as pessoas estão realmente passando por dificuldades muito grandes, né? Parece que todo mundo tem uma questão a ser resolvida, todo mundo traz o seu coração envolto de aflição, de angústia, de tristeza. Sempre tem uma dificuldade, né? Então é interessante a gente refletir sobre essa questão da dor, porque às vezes as pessoas têm a impressão que a dor é alguma coisa que alguém lá em cima está acionando algum dispositivo e falando assim, não, agora o fulano vai sofrer. E não é assim. A gente sabe que a dor ela é resultante de ações, né? Do nosso pensamento, do nosso coração, do nosso comportamento, de alguma coisa que está acontecendo na nossa vida que nós não estamos nos dando conta. Como nós falamos no início, a nossa vida ela é muito corrida, né? Nós não conseguimos de verdade fazer essa conexão com a espiritualidade diariamente. Então, como nossa vida é corrida, é agitada, essa aflição, essa angústia, ela começa a se estabelecer dentro do nosso coração. E isso, de alguma maneira, vai resultar em dificuldades, vai resultar em problemas. Quer seja uma enfermidade, quer seja um problema emocional, quer seja um problema de relacionamento com alguém. Então, tudo isso acontece na nossa vida. E, na maioria das vezes, essa dor, esse sofrimento, ele já vem muito bem direcionado, né? Parece que alguém realmente acertou na direção do problema. Mas não é. Na verdade, isso aconteceu por conta da nossa postura no mundo, né? Agora, é importante, chegou o problema, chegou o desafio, chegou a dor, como resolver? De que maneira lidar com isso? Então, tem pessoas que lidam com isso de forma desesperadora, né? A pessoa, ela só quer ser feliz, mas quando chega a qualquer tipo de desafio, ela não quer saber de vivenciar aquilo. E às vezes vivencia isso de forma totalmente equivocada, errada, né? E a gente tem aprendido muito com a espiritualidade que o sofrimento, a dor, o desafio, nada mais é do que um grande aprendizado ao nosso coração. É uma prova, né? É uma dor que, é lógico, nós não gostaríamos de estar passando, mas quando estamos passando, nós temos que saber viver aquela dor. Nós temos que saber viver aquele desafio, porque todos eles traz junto essa capacidade de fazer com que a gente se enxergue, que a gente consiga aprender, que a gente consiga melhorar, né? Se nós avaliarmos bem, se nós refletirmos sobre qualquer problema que nós já tivemos, você pode perceber, à medida que você solucionou esse problema, você se fortaleceu, né?
Você se tornou mais resiliente, você adquiriu um certo conhecimento, porque na maioria das vezes a gente reluta. A princípio, você acha que aquilo é um castigo. Você acha que você não deveria estar passando por aquele problema. Você está achando que, de repente, o universo está sendo injusto com você porque você está passando por aquilo. Mas quando a poeira começa a sentar e você percebe que realmente você tem que vivenciar aquele problema, você começa a fazer uma certa reflexão. E aí você percebe a origem do problema. Na maioria das vezes a gente descobre de onde surgiu esse problema, por que aconteceu isso, né? Se é um problema de saúde, um problema de enfermidade, você faz uma leitura daquilo que você vinha fazendo nos últimos tempos e aí você consegue identificar, realmente eu fiquei ruim porque eu fui relaxado com isso, com aquilo, com a alimentação, enfim, o exercício físico, né? Então tudo isso. Aí a gente acaba identificando a dor, né? A enfermidade. Quando é outro tipo de problema, você também faz a mesma coisa. Você começa a fazer essa análise e você acaba encontrando aonde está o erro. Percebe? Então aquilo que nós, a princípio, achávamos que era simplesmente um sofrimento, um castigo, nós percebemos que na verdade é uma grande lição que a espiritualidade está nos oferecendo. Era para a gente passar por aquele problema? Não. Se nós tivéssemos equilíbrio, disciplina, uma boa postura, a chance de nós passarmos por uma dificuldade desse tipo é muito pequena, né? É muito pequena. Embora que a vida que nós temos aqui na Terra, ela é sempre assim, né? Hoje você está vivendo dias de tranquilidade, de paz, né? De alegria, mas de repente amanhã surge um desafio novo. E a vida é assim mesmo, né? Esses altos e baixos, porque nós estamos nos movimentando na terceira dimensão e estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Agora é necessário fortalecer o coração, trazer entendimento. Por isso que nós falamos no início, a oportunidade que a espiritualidade nos oferece de estarmos aqui e fazermos esse trabalho interno, que a gente não consegue fazer muitas vezes fora daqui, é justamente para isso. Para a gente perceber que todos nós temos condição de vivenciar todas as dificuldades. E quando elas aparecem, quando elas surgem na nossa vida, é necessário a gente ter, primeiramente, paciência, equilíbrio, né? E saber que aquele problema, aquela dificuldade, ela não vai ser para sempre. É tudo passageiro, né? Não é assim que se diz? É passageiro, tudo chega e tudo vai embora. Então tudo passa, tanto a alegria como a dificuldade, né? Tanto a felicidade como a dor. Tudo isso é passageiro, porque nós estamos realmente nesse aprendizado na Terra, nessa experiência aqui na terceira dimensão, justamente para passar por essas dificuldades. Então a espiritualidade, a doutrina espírita tem contribuído muito, né, para que a gente realmente consiga fazer esse trabalho interno, né, de auto-reconhecimento, para você saber quem você é, de onde você veio, por que você está aqui. Isso é muito importante. Só o fato de você se conhecer, né? Só o fato de você ter essa auto-identidade já é o suficiente para você se fortalecer diante de qualquer dificuldade. Agora você pega uma pessoa que não quer se esclarecer, que ela não quer compreender, né? Se você fala alguma coisa nesse sentido, fala, isso aí não vai resolver nada na minha vida. Ela acha que simplesmente é viver, né? E não é. Quando chega o problema, ela não tem estrutura, não tem base sólida para poder realmente passar por aquela dificuldade. E isso acontece com todos nós, com todos nós. Então é muito melhor você ter o conhecimento, né? Você ter o entendimento das coisas, para que você saiba lidar com aquela situação. E tudo pode acontecer. Tudo, absolutamente tudo pode acontecer nas nossas vidas. Então, por isso que é importante, né, buscar essa estrutura, se estruturar diante da vida, né, para que a gente realmente seja mais resiliente, né, mais responsáveis, principalmente, com relação à nossa própria vida. Porque, na maioria das vezes, a dor e a dificuldade ela acontece por irresponsabilidade nossa, né, por você ficar negligente com muitas coisas, isso vai com certeza acarretando muitos problemas na nossa vida. Que nem, por exemplo, vamos pegar o exemplo do trabalho, né? No nosso mundo profissional,
né? Você tem que procurar fazer as coisas corretas na empresa que você trabalha. Se você começa a ficar irresponsável, né, você faz as coisas tudo de qualquer jeito, o que acontece? Vai começar um monte de reclamação a respeito do seu trabalho, do serviço que você está prestando, né, ou do cliente que você está atendendo, não importa. Sempre vai surgir um problema. Então é necessário ter muito cuidado. Quer dizer, se nós temos esse cuidado com o nosso trabalho material, profissional, nós temos que ter cuidado com relação à nossa vida, né? A nossa postura diante do lar, da casa, no relacionamento com as pessoas que convivem conosco. Então a gente não pode viver de qualquer jeito, né? Você não vai ficar agredindo as pessoas de forma barata, porque com certeza você vai criar um grande problema, né? Você vai viver num ambiente conturbado, um ambiente onde tem desequilíbrio, e isso tudo gera enfermidade. Então percebe, um único problema pode gerar outros problemas, outras dificuldades. Então nós precisamos ficar muito atentos com relação a isso. A espiritualidade tem nos oferecido muitos recursos para que a gente saiba entender isso, né? Então, infelizmente, muitas pessoas acham que a dor é um castigo. Ainda nos dias de hoje, existem pessoas que pensam assim, Quando passa por qualquer tipo de problema, sei lá, Deus deve estar me castigando por algum motivo. Não, Deus é amor, é misericórdia. As coisas acontecem naturalmente por conta das nossas más ações, né? A gente entra numa vibração baixa, numa sintonia ruim, e aquilo reverbera e volta para a gente, né? E aí causa todas essas dificuldades e esses problemas que nós conhecemos. Isso é o que nós chamamos de dor, né? Mas a dor, ela tem que ser muito bem entendida e compreendida, né? A dor é uma faxineira, né, que higieniza o nosso coração, que nos faz entender a vida de maneira diferente, faz uma asepsia em nós. Eu já visto muitas vezes uma enfermidade grave, que nós, a princípio, nós não queremos, claro, ninguém quer ficar doente, mas você percebe, espiritualmente falando, que aquela enfermidade muitas vezes é o expurgo de alguma coisa que está negativa dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Então é assim que funciona a realidade das coisas, né? E as pessoas podem buscar entendimento e compreensão para lidar com isso da melhor forma possível. E às vezes é necessário uma dor, não é? Às vezes é necessário um problema para que haja um despertamento. Porque senão nós viveríamos eternamente sem querer aprender, fechados na nossa obscuridade, no nosso desequilíbrio. Então, muitas vezes, a dor é o grande chamamento que nós temos para despertar o nosso coração. A maioria de nós que procura uma religião, que procura Deus, que procura se conectar mais com algo maior, na maioria das vezes, quando isso acontece, é porque alguma coisa mexeu conosco. Alguma dor, algum sofrimento, algum dissabor, a gente procura, né? Eu quero entender o que está acontecendo com a minha vida. E nessa busca de querer entender, você acaba encontrando Deus dentro de você mesmo. É isso que é importante. Então percebe que a dor muitas vezes é um instrumento, a dor é um caminho para que a gente realmente saia daquele lugar comum, para que a gente saia daquela vida que não está trazendo nenhum tipo de fruto, nenhum tipo de objetividade para você. Então eu tenho conversado com muita gente durante todos esses anos. Eu vejo às vezes as pessoas chegam aqui desesperadas, que está com problema no lar, na casa, com ele mesmo, ou então no trabalho, qualquer tipo de dificuldade. E a gente começa a conversar, faz assistência, ampara, toma o passe, toma o evangelho, mas à medida que a gente vai conversando, a gente começa a perceber que tudo aquilo que está acontecendo na verdade é um chamamento para que a pessoa encontre algo que estava sem ser preenchido no seu coração. Faltava algo, né? E aí depois de um tempo essa pessoa encontra o equilíbrio, encontra a disciplina e ela mesma se identifica e fala: nossa, eu sou outra pessoa. Se eu soubesse de tudo isso que eu sei agora, eu não teria sofrido tanto. Percebe como que é? É assim, a vida nos faz esse chamamento, né? Claro que seria maravilhoso e ideal a gente sempre nos conectarmos ao Criador sem a necessidade de passar por esses problemas. Mas ainda somos pequenos, ainda somos almas enfraquecidas, ainda estamos aprendendo.
né? Então temos muitas vezes necessidade de compreender, né, um pouco mais. Eu me recordei de uma história, até aconteceu no século XIX em Paris, né? E é bem interessante isso, porque às vezes acontece muito com as pessoas, né? Eu tenho conversado muito com as pessoas, eu tenho percebido que essa questão da aflição, da angústia, da tristeza, parece que está tomando conta do coração das pessoas, né? As pessoas estão, assim, muito conectadas com redes sociais, com coisas que realmente não os alimentam espiritualmente. Então a gente percebe que as pessoas estão, assim, um tanto quanto distraídas, vamos dizer assim. E quando a pessoa está nesse estado de alma, ela acaba ficando suscetível, né? Espiritualmente, psiquicamente, e acaba entrando dentro desse caminho, né? Da aflição, da ansiedade, da depressão. E isso é muito triste. Muitas vezes faz com que a pessoa siga por um caminho sem volta. Se não for tratado, né? Se não tiver realmente um comprometimento de alguém com relação ao coração daquela pessoa, ela pode realmente entrar numa estrada sem volta, né? Num caminho sem volta. Então eu tenho percebido que tem acontecido muito isso. Eu me recordei dessa história que aconteceu em Paris. Um tipógrafo, talvez eu tenha até contado já essa história aqui, porque ela é real na verdade, né? Isso aconteceu. Um tipógrafo muito talentoso, né, em Paris, ele perdeu a sua esposa, né? Ficou viúvo, e ele amava, né, verdadeiramente a esposa. E a tristeza começou a bater no seu coração. Ele ia ao trabalho, se dedicava ao trabalho, mas aquela tristeza estava se avolumando. E ele saía do trabalho, às vezes ia beber alguma coisa para poder ver se conseguia esquecer, né? E vivendo assim, aquela tristeza parece que ela estava tomando uma forma desproporcional no coração dele. E ele já não tinha muita alegria de absolutamente nada, estava se alimentando mal, bebendo, e continuava trabalhando, só que chegou uma hora que ele ficou tão relaxado no trabalho, né? Tão irresponsável, porque ele já não tinha alegria de fazer absolutamente nada. E era um profissional muito talentoso, porque o tipógrafo naquela época era muito diferente dos dias de hoje, é lógico, né? Hoje nós temos equipamentos sofisticadíssimos, naquela época não. O tipógrafo, ele era realmente um artista, né? Ele era um artista, ele juntava todas as letras ali para poder imprimir aquilo que ele queria imprimir, ele fazia a encadernação dos livros, era um verdadeiro artista. E ele tinha muito amor na sua profissão. Mas depois que aconteceu isso, né, que a sua amada foi embora, ele começou a ficar muito, muito triste, ficou deprimido, né? E aí ele acabou relaxando no trabalho e mandaram ele embora. E começou realmente a beber e ficar numa situação deplorável. A depressão bateu e ficou num estado muito, muito ruim. E chegou um dia então que veio no seu pensamento desistir de viver, né? Acabar com a sua própria vida. E no pensamento dele, ele dizia, quem sabe, né, a vida não continua e eu não consigo encontrar a minha amada. E esse pensamento começou a tomar forma, né? E então um dia ele subiu na ponte, Ponte Marie em Paris. É uma ponte até muito famosa, muitas pessoas tiram as suas vidas lá, subindo nessa ponte e se atirando no rio, né? E então ele fez isso, já era de conhecimento dele, ele fez isso. Então numa noite ele subiu e com essa intenção, ele falou assim, hoje eu vou acabar com a minha vida porque eu já não tenho mais vontade de viver. E então ele estava se preparando ali naquela noite gelada, né, em Paris, e quando ele colocou a mão na mureta da ponte, para poder dar o salto e fazer o pulo no rio, né, e acabar com a sua vida, ele percebeu que ele tocou num embrulho, num pacote, e aquilo caiu nos seus pés. E ele ficou curioso, né? Aquilo tirou dele a vontade e o desejo de fazer aquilo, porque ele ficou curioso. Então ele pegou o pacote, abriu cuidadosamente, e quando ele olhou, tinha um livro, né, dentro daquele pacote. E a luz estava um pouco apagada, ele andou um pouco, né, para uma luz próxima, e ele olhando o livro, ele leu o Livro dos Espíritos. E ele achou aquilo muito curioso, e alguma coisa no seu consciente parece que o impediu de fazer aquilo. E ele então pegou o livro, colocou embaixo do braço
e começou a ficar pensativo e retornou à sua casa. E chegando lá então, ele começou a folhear aquele livro. O Livro dos Espíritos, a gente sabe que é um livro de perguntas e respostas, né? É um livro codificado pelo nosso querido irmão Kardec, e ali nós temos vários assuntos, né? Entre eles algo assim de muita grandeza, que é o conhecimento de Deus. E ele então começou a folhear e ler aquelas perguntas e as suas respostas e começou a ficar encantado. E cada dia que ele lia aquele livro, parece que ele ia se fortalecendo, ele ia entrando dentro de um clima diferenciado, parece que uma atmosfera de luz e de amor começou a tomar conta do seu ser e ele já não queria mais beber, né? Ele queria ficar lúcido, porque ele lúcido ele ia compreender melhor o que estava contido naquela obra. E assim ele fez, ele começou a estudar e estudou o livro todo e ficou tão encantado que muitas vezes ele voltava e lia novamente por diversas vezes. Chegou um momento que realmente ele se estabilizou, ele se equilibrou, simplesmente por conta do livro, né? Ele conseguiu se superar, né? Sair daquele estado de angústia, de tristeza e adentrar o livro e fazer com que aquele conteúdo o fortalecesse. E ele conseguiu fazer isso. E chegou um ponto então que ele estava tão equilibrado que ele pensou: meu Deus, eu preciso de alguma maneira reverenciar, agradecer esse homem que escreveu esse livro, porque assim como esse livro me socorreu nesse momento de tristeza, de angústia, de aflição, assim como tantas outras pessoas nesse mundo devem estar passando por esses mesmos problemas, esse livro é capaz de tirar as pessoas dessa situação, desse estado de alma. Então ele pensou: eu preciso reverenciar esse autor, eu preciso agradecê-lo. E o que ele fez? Ele sabia de quem se tratava, porque na França, naquela época, todo mundo tinha ciência, né? Dos acontecimentos, né, relacionados ao Espiritismo. E sabia que Allan Kardec era aquele que havia escrito aqueles livros. Então ele fez o seguinte: ele escreveu uma carta contando toda a sua história, tudo o que havia acontecido, da esposa que havia morrido, da tristeza, da angústia, do desemprego, de todo aquele sofrimento que ele havia passado e dos acontecimentos que antecederam antes dele achar o livro, né? Aquele momento que ele iria realmente tirar a sua própria vida. Tudo isso ele colocou na carta e direcionou. Só que ele falou assim: eu não vou simplesmente fazer uma carta para ele. Em sentido de gratidão e de reverência a esse escritor, eu vou pegar esse livro que estava bem surrado, a capa muito feia. Ele falou assim: eu vou usar a minha técnica, a minha capacidade, o meu profissionalismo, e vou encadernar esse livro dos Espíritos de uma forma extraordinária, maravilhosa. E assim ele fez. Pegou ali aquela capa, né, toda costurada de couro e fez aquelas gravações em dourado, colocou o nome de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Ficou maravilhoso. O livro ficou extraordinário. Aquele livro velho com capa surrada ficou muito bonito. Então ele anexou com a carta e fez a entrega no endereço de Allan Kardec. Então Kardec recebeu essa carta juntamente com esse volume. E por aqueles dias, olha que incrível, como que é a espiritualidade. Diz a história, né, e é real isso, que por aqueles dias Kardec estava muito entristecido, estava desanimado, porque o trabalho dele era intenso. Kardec, por conta da codificação kardeciana, ele não cessava de trabalhar. Ele trabalhava até altas horas da madrugada, escrevendo, analisando textos, tudo. Ele era muito, muito ocupado. E ele estava realmente muito, muito cansado, muito estressado. Estava realmente desanimado com relação a toda a tarefa que tinha que terminar, com tudo aquilo que ele tinha que fazer. E aquela carta, quando chegou, juntamente com aquele volume, foi, de alguma maneira, um grande estímulo para o seu coração. Ele também se encheu de alegria, de vontade de continuar a sua obra, porque percebeu que diante daquele volume, daquela obra, um coração, pelo menos, havia deixado de tirar a sua própria vida, havia saído da escuridão de si mesmo, havia encontrado novamente a felicidade e a alegria de viver. Então, gente, eu me lembrei dessa história, que é verídica, verdadeira, isso realmente aconteceu, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, né?
E nós vemos nos dias de hoje pessoas aí debruçados na sua própria tristeza, mergulhados nesse sofrimento sem fim, não sabendo, né, em si mesmo que existe um mundo maravilhoso a ser vivido, que a vida é extraordinária, que precisa ser observada de forma diferente, que não consegue ainda, por enquanto, se conectar com Deus através de um processo desse que nós estamos fazendo aqui, né? Essa busca do Criador, não consegue ainda sair desse grande sofrimento que é o mundo, essa prisão, né, que se tornou o planeta através da necessidade que nós temos de ficar ganhando ganha-pão, trabalhando, cuidando dos nossos filhos, pagando conta. Então, gente, nós precisamos começar a entender que a vida tem que ser vivida de maneira diferente. As dores, como nós falamos no início, é o tema do nosso assunto hoje, a dor ela faz parte do nosso amadurecimento. Aquilo que nós chamamos de dor, nós podemos chamar como provas. É a mesma coisa que acontece na escola. Na escola, se não tiver a prova, se não tiver aquele exame, né, você não vai... Como que o educador, como que o pedagogo vai saber se realmente você está aprendendo? Como que ele vai avaliar o seu amadurecimento como aluno? É através da prova, é através daquele teste que você faz. Assim também é a nossa vida. Aquilo que nós chamamos de dor, de sofrimento, nada mais é do que isso. O Criador permite que as coisas aconteçam, não que Ele fique lá querendo castigar você através de um problema ou outro. Isso acontece naturalmente, como nós falamos muito bem no início, está relacionado com o nosso desequilíbrio, né? Então Ele se aproveita desses momentos de sofrimento para fazer com que você aprenda, né? Então a gente acaba aprendendo com o nosso próprio dor, com o nosso próprio sofrimento gerado por nós mesmos, por nós mesmos. Então é necessário a gente ter um entendimento maior com relação a tudo isso. E tudo nesse mundo, absolutamente tudo, qualquer coisa pode acontecer. Tudo é possível. Tudo é possível. Você pode ficar doente. Você pode ter uma vida longa e nunca ficar doente. Você está pobre hoje, pode ser que amanhã, não sei, acontece alguma coisa e fica milionário. Tudo pode acontecer nessa vida. E tudo que acontece tem um motivo de ser. Tem um porquê estar acontecendo. Quando nós encontramos um parceiro, uma parceira, uma pessoa que nós amamos, não é por acaso. Existe todo um trabalho da espiritualidade, existe todo um movimento cósmico para que a nossa vida dê certo, para que a gente seja encaminhado para onde nós precisamos encaminhar. Aquele amigo lá na França, ele precisava passar por todo aquele sofrimento? Claro que não, mas era necessário primeiro ele ter entendimento, ele ter compreensão. Então se passou todo um processo, teve toda uma história para que ele chegasse naquele cerne do amadurecimento. E através de um livro, de uma obra, ele acabou abrindo o seu coração e verificando que realmente a vida é muito diferente do que nós imaginamos. Então eu fico muito entristecido às vezes, quando eu converso com pessoas que nos procuram, totalmente desequilibradas, totalmente perdidas nos seus problemas, nas suas dificuldades, mas não querem saber de amadurecer em termos de conhecimento, não querem buscar algo diferente, acha que tudo aquilo que está acontecendo é um castigo e ela não deveria estar passando por aquilo. Então, gente, nós temos que ter uma postura diferente na vida. E outra, podemos, nós que estamos aqui, unidos nesse recinto de amor, abençoados com essa notícia da espiritualidade, com essas lições, fortalecer o nosso coração para sermos de alguma maneira esteio, ajuda para essas pessoas. Porque existem muitas pessoas sofrendo no mundo. Então é claro, a gente não vai sair por aí pregando palavra para ninguém, mas a gente pode dar um bom aconselhamento, a gente pode oferecer às pessoas o nosso melhor sentimento, né? Ter um pouco de compaixão, isso é muito importante, porque com certeza existem muitas pessoas necessitando por aí. Existem pessoas que estão perdidas, que não sabem exatamente qual caminho seguir. E é natural, isso é muito normal. Nós já passamos por isso, né? Nós já passamos por essa realidade. É assim mesmo.
Agora, nós que já nos esclarecemos, graças a Deus que nós encontramos um pouquinho de luz e de amadurecimento espiritual, nós temos por obrigação ficar bem atento com relação ao coração das pessoas. O que está se passando? O que eu posso fazer? De que maneira eu posso auxiliar? Né? E às vezes uma única palavrinha muda tudo, muda absolutamente tudo. Né? Às vezes a pessoa está tão perdida, mas de repente uma palavra simples sua é uma bússola para ela. Ela vai se encontrar. Ou então ela está numa escuridão e o seu convite, o seu sorriso, a sua atenção, às vezes é uma luz que ela precisa para poder realmente encontrar a sua direção. É isso, gente. O que eu senti no meu coração é isso, que a gente possa abraçar a dificuldade, o desafio e a dor. É claro que a gente tem que procurar equilibrar o nosso coração, o nosso espírito, para quanto menos a gente vivenciar esses desafios, é muito melhor. É sinal que a gente não precisa, né? Então, viver uma vida estável, de equilíbrio, é importante para que a gente possa ir eliminando tudo isso das nossas vidas. E isso é possível? Claro que é possível, né? É possível sim. Se conectar mais com Deus. Não é necessário você estar dentro do centro espírita, dentro da igreja católica ou no templo evangélico para você se conectar com Deus. Não precisa. Você pode se conectar com Deus a todo instante, a todo momento, porque Ele está dentro de você. Ele está dentro do seu coração. Então faça o que você estiver fazendo na sua vida, quer seja no seu trabalho, na sua casa, na rua, onde for. Esteja sempre com Deus. Isso é muito importante, tenha sempre em pensamento. Eu sou uma pequena parcela do Criador. Só coloca isso na sua mente. Só isso, você vai fazendo essa conexão e isso vai te dando saúde espiritual. Isso vai te dando alegria de viver. E aí quando chega o desafio, tudo bem. Você já sabe, aquilo é uma prova, é uma lição, é um aprendizado. E que venha mais aprendizados, né? Para que a gente possa realmente... O dia que nós tivermos que sair daqui, e vamos ter que sair daqui um dia, né? Porque nós não vamos ficar por aqui, vai chegar uma hora que a gente vai ter que retornar para a espiritualidade. Que a gente possa realmente voltar, retornar, levando no nosso coração a nossa melhor postura, aquilo que nós fizemos e que realmente fez a vida valer a pena, né? Então, o que eu senti no meu coração é isso, para a gente refletir. Espero que tenha te ajudado, espero que ajude os nossos amigos internautas também, aonde quer que eles estejam, para que a gente possa ser mais fortes diante desses momentos tão desafiadores. Então é isso, que Jesus nos abençoe, muito obrigado pela sua atenção, boa noite, obrigado.